E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, eu tenho lido a fase Krakoa dos X-Men, que é a fase que sai atualmente aqui no Brasil ainda, né? Estamos em vias de terminar, ali por volta do número 82, 83 deve acabar, mas eu estou um pouco atrasado. Eu acabei de ler do número 55 até o número 58, mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu vou falar de Krakoa quando acabar aqui no Brasil e eu vou fazer um balanço geral da série. Aliás, melhorou muito aqui, hein? Mas vou falar disso depois. O que eu quero falar é o seguinte, depois dessa número 58, vai ter um evento chamado Juízo Final. Vingadores, X-Men e Eternos. Um evento que saiu aqui em 4 números. Eu tenho eles de um sebo que eu comprei, tá até com o preço aqui ainda, de R$10. Só que, para ler esse evento, eu gostaria de um contexto. E esse contexto está dentro de Eternos, do Kieron Gillen e do Esad Ribić. E é desse quadrinho que eu vou comentar aqui agora. E também sobre cronologia e como não se ater tanto, não criar tantas amarras no que você quer ler por causa da cronologia. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa a sua curtida aí e depois comenta o que você achou do vídeo. Bom, como eu falei, eu queria ler Juízo Final e eu estava lendo X-Men de Krakoa. E eu vi que Eternos, essa série em 2 edições, aqui 2 volumes, esses 2 encadernados contavam uma série completa dos Eternos, do número 1 ao 12, originalmente, e elas serviam de prelúdio para Juízo Final, que é uma série de Vingadores, X-Men e Eternos. Eu pensei, bom, por que não? Vou ler Eternos primeiro, e depois eu leio o Juízo Final, para encaixar na cronologia dos X-Men que eu tô lendo. Eis que, lendo isso aqui, eu me deparo com uma porrada de coisa que eu não conheço. Personagens, planetas, facções, seres, raças, assim, cara, muita coisa. Tudo que eu tinha lido do Eterno até esse momento foi aquela minissérie do Neil Gaiman, desenhada pelo John Romita Jr. Um negócio que me botou para dormir, assim, terrível. Eu achei péssimo aquilo lá. Eu terminei de ler no dia seguinte, levei para um sebo, nem tenho aqui. Achei muito chato, não fiz conteúdo nenhum, nem nada, não vi. O filme anda por aí também. Me deu sono, assim, um filme meio chato. Tem boas cenas, não vou negar. Mas não é um filme legal, então eu já tinha um certo preconceito, digamos assim, com os Eternos, porque nada do que eu tinha experienciado deles foi muito legal. Não tive essa experiência. Não li a série original do Jack Kirby, saiu aqui num pequeno ônibus, né? 19 edições, se eu não me engano, tem ali dentro. Mas beleza, resolvi ler isso aqui. Isso aqui é o primeiro volume, é Só a Morte é Eterna. E o segundo volume é Salve Thanos, e é uma continuação direta, isso aqui é uma série de 12 números, publicada aqui em 2 encadernados capa cartão. Então aqui a gente vê o retorno do Thanos, sim, ele estava morto, como ele morreu, aí faz parte da cronologia, aconteceu em outra revista, como ele voltou é mencionado aqui, mas acho que aconteceu em outra revista. Os próprios Eternos em si não tinham uma série até esse momento aqui, uma série própria, e alguma coisa aconteceu com eles que aconteceu em outra revista. E assim vai. Tem vários elementos que aconteceram em outra revista. Isso me fez perceber essa questão da cronologia. Muita gente tem medo de pegar um quadrinho, por exemplo esse aqui, Eternos, né? É um ótimo exemplo, por isso que esse vídeo vai falar disso. Você pode pegar esse quadrinho aqui e ler. Ele tem uma história completa, ele está contando uma história aqui, e essa história se trata da descoberta dos Eternos, do preço que eles pagam para serem imortais. Os Eternos morrem e ressuscitam. Toda vez que eles ressuscitam, eles pagam um preço que é desconhecido para eles. Mas aqui é revelado o que causa isso. Também é revelado mais sobre os Deviantes, que são meio que os vilões aqui dos Eternos. Tem muita participação do Thanos, tem uma breve participação dos Vingadores, e ao final tem um gancho para Juízo Final, que vai colocar os Eternos em rota de colisão com Krakoa. Tem uma história completa, tem desenvolvimento de personagens. Eu sinto, depois que eu saí dessas 12 edições aqui, eu sinto que eu conheço mais os personagens, eu sei quem é Ikaris, quem é a Jaque, quem é Cersei, quem é Tina, quem é Phastos, Druig, Duende. Eu lembrei todos eles assim porque eles são bem caracterizados, cada um é muito bem caracterizado aqui. Os Deviantes também são bem interessantes. Então dá para ler isso aqui sem ter toda essa amarra da cronologia. E aí a minha dica é o seguinte, você vai ler um material desse, você não vai ficar parando, toda vez que falou alguma coisa que você não conhece, você não vai ficar parando a sua leitura para procurar na internet do que se trata. Você não para, lê até o final. Primeiro porque, muito provavelmente, pode ser que seja explicado na própria HQ,
Nessa HQ aqui dos Eternos, tanto o próprio roteiro, o próprio texto do quadrinho, ele nos diálogos te explica coisas, na narração existem uns recordatórios que são uma narração do próprio planeta Terra, é uma máquina, uma membrana que envolve o núcleo do planeta Terra e é uma criação dos celestiais. Ela narra a história, então muita coisa é dita ali, e além disso, isso aqui bebe bastante da fonte do Jonathan Hickman, com infográficos, textos, muita coisa auxiliar que vai te ajudar. Esse tipo de página aqui, ó, que é muito comum no universo de Krakoa, aqui também tem bastante. Então, às vezes, tudo que você precisa vai estar no próprio quadrinho. Ó, mais uma aqui. Aqui no volume 2 tem um monte. Muita coisa vai estar no próprio quadrinho, então você não precisa ficar parando a leitura para ficar procurando coisa na internet. Não faça isso. E perca esse medo de que... Olha aqui, ó. Perca esse medo de ler uma coisa no meio de várias outras coisas. Aqui, no caso, teve muita coisa dos Eternos antes, tem o evento do Juízo Final depois. Se você se interessa pelos personagens, pelos roteiristas, artistas, a arte disso aqui é incrível, né? A arte do Esad Ribić é muito boa. A colorização, e aí eu preciso ver de quem é a colorização, porque são muito boas. Matthew Wilson. As cores do Matthew Wilson, muito foda, olha só. Então, assim, se você acha que isso aqui pode ser algo que é do seu interesse, não se prenda a isso, não fica pensando que tem que ler tal coisa, tem que ler o Eternos do Kirby antes, tem que ler o Eternos do Neil Gaiman, tem que ler a participação deles no universo Marvel dos anos 2000. Não tem que ler nada disso. Pega e lê isso aqui. O que vai acontecer? Você vai, como eu falei, tirar o proveito do roteiro, tirar o proveito dos textos infográficos e tudo mais que o Kieron Gillen coloca aqui, e se ao final da leitura você ficar ainda com alguma dúvida, você vai para a internet e aí todas as informações estão lá. Não interrompa, não estraga a sua leitura enquanto você está lendo, leia até o final, aproveite isso aqui. E se você está lendo Krakoa, muito recomendado ler isso aqui, porque a gente vai aprender algumas coisas aqui sobre os deviantes, sobre os Eternos, sobre a missão deles. Como eu falei sobre o preço que eles pagam para serem imortais, coisa que acontece em Krakoa também. Hoje os X-Men são imortais em Krakoa porque eles morrem e renascem de uma forma diferente dos Eternos. Tudo isso vai culminar em Juízo Final, que é esta minissérie aqui, que eu vou ler em seguida. Aí provavelmente eu trago um vídeo para falar sobre isso aqui, como uma continuação aqui dos Eternos, eu posso falar um pouco mais da história e tudo mais. Vamos ver se vocês querem, deixa aí os comentários. Aqui eu quis mais incentivar as pessoas a perderem esse medo e ficarem pesquisando, tá, mas eu quero ler tal personagem, Quarteto Fantástico, o que eu preciso ler antes? Não precisa ler. Tá saindo agora uma nova série do Quarteto Fantástico. Saiu 2 números, 1 e o 2, do Ryan North, e tá o terceiro em pré-venda. Começa por esse 1 ali. Depois você vai atrás de outras coisas, não fica colocando amarras. E eu digo isso pra mim mesmo, tá? Eu tô falando pra vocês, inscritos do canal, mas isso é um reflexo pra mim mesmo. Toda vez que eu quero ler um personagem, eu quero ler o Demolidor do Chip Zdarsky, é um exemplo. Tenho ele aqui, não li ainda. Ah, mas aí eu tenho que ler o Demolidor do Charles Soule antes. E aí eu tenho que ler o do Mark Waid antes. Não tem que ler. Se você quer ler agora o Demolidor do Chip Zdarsky, lê agora o Demolidor do Chip Zdarsky. Quando você tiver vontade de ler o Demolidor do Mark Waid, você lê o do Mark Waid. Quando você tiver vontade de ler o do Charles Soule, você lê o do Charles Soule, e assim vai. Porque senão você cria essas amarras e esses empecilhos no caminho e você nunca vai resolver eles. Daqui a pouco você vai querer ler um personagem, eu quero ler uma fase específica de um personagem, vou voltar até os anos 60 para ler tudo o que aconteceu. E a gente sabe que isso não é viável, é impossível. Não tem como eu acompanhar tudo, só se você focar num personagem só. A quantidade de material que sai no Brasil, a quantidade de coisa que é publicada e de novos personagens e novas séries que surgem, se você quiser ler tudo de um único personagem, muito provavelmente você vai ler só tudo daquele único personagem ou de 2 ou 3 personagens. O que tá tudo bem, você vai se tornar um especialista naquele personagem. Mas pode ser que você se feche para outras experiências, para outros personagens que você também poderia gostar. Enfim, é um questionamento interessante, eu acho, e me diz aí nos comentários o que você acha sobre ficar segurando uma leitura porque você tem que ler uma outra coisa antes, que vai dar contexto para uma outra coisa no futuro e tudo mais. Como vocês puderam ver nesse vídeo, eu li os Eternos dentro desse contexto, né? Eu li por causa que eu tô lendo X-Men de Krakoa e porque eu vou ler Juízo Final, mas é uma leitura que pode ser feita de forma separada, de forma apartada
do X-Men e do Juízo Final, e é uma leitura que eu recomendo se você quer um quadrinho denso de construção de mundo, de personagens, um quadrinho com muitas motivações os personagens têm, ele é realmente denso de história, são 12 edições com bastante texto e com bastante acontecimento, assim, não é uma história parada. Bem legal, você vai aprender com certeza muito mais sobre os Eternos e talvez te faça até querer ir atrás de outras obras dos Eternos. Eu só não recomendo a do Neil Gaiman, agora por mais de um motivo. Se você ainda não se inscreveu no canal lá no começo do vídeo, deixa a sua inscrição agora, deixa a sua curtida no vídeo e deixa um comentário aí falando o que você acha sobre esse assunto. Valeu!